Está começando o Antenados para todo o Brasil na tela da Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Vamos debater sobre as manifestações do Espírito Santo. Uma pessoa, quando ela é batizada ou recebe o Espírito Santo, o que ela deve manifestar na sua vida? Claro que muitas pessoas já vão pensar no reteté, como eu, que sou da Bleia. A gente pensa no reteté sapateado, canelinha de fogo. Esses são os únicos. E claro também, o que é e o que não é. Existe também muito exagero, mas também existe muito... Uma pessoa, quando é batizada, ela tem que ser quente, ela tem que ser cheia do poder, ou ela pode ser uma pessoa mais tranquila também, não precisa sapatear tanto, não tem tantos trejeitos. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje aqui no Antenados na Geral e você pode participar conosco durante o programa. Vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir com o Antenados na Geral e também tem o WhatsApp, que você pode mandar um vídeo com alguma pergunta, um texto para a gente aqui no programa de hoje. Para falar sobre as manifestações do Espírito Santo, recebo ele que é pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Mato Alto, também é capelão, pastor Antônio Carlos Ramos. Pastor, bem-vindo. Que bom estar aqui, eu agradeço o convite e espero que Deus possa nos usar aqui para a glória do nome dele, e a gente possa, com os outros colegas aqui, tirar algumas dúvidas e falar a respeito de um tema tão importante como esse. Deus os abençoe. O resto dos pastores são assembleanos, pastor Antônio. O senhor é congregação. O senhor gosta do reteté? Eu sou de origem assembleana. O senhor gosta do reteté? Eu sou de origem assembleana, sou congregacional. Aquela hashtag, eu acho que somos todos Bleia, né? Eu acho que vão me bater aqui hoje, mas tudo bem. Obrigado, pastor, pela sua presença. Também recebo ele que é pastor da Assembleia de Deus, West Church Mission, em Campo Grande. Ele também é bacharel em teologia e mestre em historicidade da religião. Pastor João Neres, pastor, bem-vindo. Obrigado, é uma honra estar aqui mais uma vez e espero poder contribuir de alguma forma e que o Espírito Santo, que é o mestre por excelência, ele mesmo vai nos orientar a falar sobre as manifestações do Espírito Santo. Obrigado pela sua presença. Também recebo ele que é pastor-presidente da Assembleia de Deus, Ministério Águas Purificadoras, pastor Silas Cavalcante. Bem-vindo. Obrigado, André. Prazer também estar aqui junto aos nossos amigos, pastores. E um tema assim, que é recorrente, né? Esse tema não é novo, acho que já debatemos aqui, mas é bom sempre voltar a esse tema, ainda mais nos dias de hoje aí com as redes sociais, com tanto vídeos, com manifestações supostamente do Espírito Santo. Não é manifestação da rua, não, é do Espírito Santo. Tem até música composta e gravada também em línguas estranhas, tem muita coisa. Tem uma música aí que é hit, né? É hit. Eu vou cantar no próximo bloco, fica ligado aí. Também recebo ele que é teólogo e conferencista, Max Cassim, meu amigo, bem-vindo. Prazer estar aqui, como sempre muito bom estar aqui com os amigos aqui, com você aqui. Sempre é bom estar aqui pra gente debater, conversar e tentar esclarecer para aqueles que estão em casa nos assistindo a palavra de Deus. Obrigado pela sua presença. Olha, participe em qualquer momento. Deixa eu fazer o seguinte, tem um vídeo com algumas compilações de pessoas que estão necessariamente no reteté, se a gente pode falar assim, porque a gente vai falar um pouco sobre as variadas manifestações, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar para o segundo bloco esse vídeo, porque no primeiro bloco eu quero abordar o seguinte. Se uma pessoa manifesta o Espírito Santo, ela precisa ter o Espírito Santo. E acho que no primeiro bloco, vamos só abordar, que eu quero também ter um entendimento de vocês, a gente já debateu sobre isso também no Antenados, mas o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa quando? Embora pareça ser muito claro, muitas pessoas têm dificuldade de entender. Ela fala, André, quando eu vou para a igreja e levanta a mão dizendo que eu estou aceitando a Jesus, é quando a gente falou um pouco de ser batizado e manifestar o dom de línguas estranhas na Assembleia de Deus, é muito isso, né? Fala em línguas. Quando a gente fala em língua, isso é uma sinalização que nós estamos cheios do Espírito Santo, revestidos, então nós temos o Espírito Santo. Outras pessoas entendem às vezes que não, depois do batismo em águas. Qual é o posicionamento de vocês? Uma pessoa recebe o Espírito Santo em que momento? Então, eu acho que os colegas vão concordar comigo até um certo ponto, de que nenhum filho de Deus, nenhum salvo, nenhum crente em Jesus pode sê-lo sem o Espírito Santo. Então, a ação do Espírito Santo acontece na vida de alguém até mesmo antes de que ela se converta, porque é através da ação do Espírito Santo que o homem é convencido do pecado, da justiça e do juízo, e então ele crê em Jesus, então ele se torna uma nova criatura. Então, essa é a ação do Espírito Santo na vida do ser humano, que nem crente em Jesus é para que ele se torne um salvo em Cristo Jesus, é para que ele entenda o plano de salvação. Então ninguém vai vir ao Pai se pelo Espírito Santo não for convencido e trazido pelo caminho que é Jesus. Então esse é o processo na vida de um ser humano. Isso, para mim, é a ação do Espírito Santo na conversão. Para mim também fica claro que quando Paulo escreve aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 12, versículo 13, ele diz que todos nós fomos batizados em um só Espírito. Ele não coloca o verbo no futuro, ele
ele coloca o verbo no passado como ato já ocorrido, né? E para mim isso fica claro que é um batismo, uma colocação que Deus faz de um homem pecador trazido do mundo, né? Para dentro da igreja, que é o corpo de Cristo, através da ação do Espírito Santo. Para mim, a conversão é o momento em que essa pessoa, segundo Paulo, segundo a palavra de Deus, é colocada dentro do corpo de Cristo, que é a igreja, através do batismo no, com ou do Espírito Santo, sem nenhum problema quanto a essas colocações. Isso, para mim, é claro. Mas esse batismo com o Espírito Santo, eu ensino para os pastores, ele tem algum tipo de expressão corporal externo? Por exemplo, tem que através da manifestação de línguas estranhas, de alguma coisa, ou não? Estou aqui, orei, abri o olho, fui batizado com o Espírito Santo. Bem, para os pentecostais, diferente um pouco da linha do pastor, eu também fiz um seminário teológico batista e que defende essa mesma linha tradicional. Nós entendemos sim que o apóstolo Paulo disse que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Mas nós entendemos que esse mergulhar do Espírito é apenas para conversão. E que o batismo, no caso, com evidência de falar em língua, seria uma segunda experiência que a pessoa tem ao buscar mais ao Senhor. E é onde vai entrar o que Paulo chama em 1 Coríntios capítulo 12, que é o mesmo capítulo sobre os dons espirituais. Ele vai dizer que a manifestação do Espírito, que é o nosso tema, é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, os dons espirituais existem para o que for útil, ou seja, para o crescimento da igreja. Paulo vai repetir a mesma expressão quando ele está falando dos 5 dons ministeriais, em Efésios, capítulo 4. Ele diz que ele deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? E naquele momento ele diz, para quê? Para o crescimento da igreja, para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Então, nós entendemos que há um primeiro momento em que a pessoa se converte e recebe o Espírito Santo. Toda pessoa convertida tem o Espírito Santo. Tá? Mas, como pentecostais, entendemos que todo convertido que já tem o Espírito Santo pode ter outras experiências sobrenaturais com o Espírito, que são operações de Deus, dons ministeriais controlados por Cristo, são 5, e dons espirituais, que são os 9 que estão em 1 Coríntios 12, e outros que a Bíblia não menciona, né, mas que eles recebem para o fim específico, que é a edificação da igreja. E até para esclarecer que está nos assistindo, também pentecostal tradicional, eu acho que também o lado, vamos dizer assim, a linha teológica tradicional não descarta que uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela necessariamente deve evidenciar algum tipo de dom. Porque a questão talvez muito do pentecostal é que nós, olha, você tem que evidenciar línguas estranhas, tem que falar em línguas, né? A nossa busca, quando está falando em línguas é porque isso denota que a pessoa aceitou. E isso era uma crença que eu acho que... O pentecostalismo tradicional é só com evidência de falar em línguas. Já do neopentecostalismo para frente, se admite que haja pessoas que sejam batizadas sem evidenciar o dom de línguas. Inclusive, dentro da Assembleia de Deus, né, dos nomes das mais tradicionais, como disse o pastor, o obreiro não é consagrado enquanto ele não se não falar em língua, se não for batizado e não falar em línguas. Tem outro nome que usa para esse tipo de tradição, é rabo de dragão, né? Mas tem isso mesmo, porque nunca falou em línguas e não tem testemunho público, não pode. Então realmente tem essa rigorosidade aí de não exercer nenhuma, não é consagrado. Então enquanto ele não for batizado, e quando é batizado com o Espírito Santo, e a evidência, uma das evidências é o falar em línguas, eu acho que acho que é da principal dentro das igrejas pentecostais, e ele não é separado, ele não é. E aí há também, quando é batizado, há uma aprovação, chama-se os obreiros, e aquela pessoa é provada se realmente ela foi batizada com dom de línguas, porque a igreja foi inaugurada, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, com manifestações do Espírito Santo. Ali a igreja foi inaugurada. E já lá no passado, quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, você vê que o Espírito também atuou na vida daqueles homens e começou a distribuir dons, aqueles homens para construir o tabernáculo, para trabalhar como oribes. Talvez eles nunca exerceram aquela função e ali o Espírito Santo atuou na vida deles para que eles comecem. Então, há que ter uma manifestação externa também. Essa manifestação se evidencia. Agora, o batismo com o Espírito Santo, às vezes a pessoa sobe um monte, desce um monte, ora, recebe o batismo com o Espírito Santo. Mas o principal
na igreja primitiva foi que, a partir do batismo com o Espírito Santo, a igreja se revestiu de intrepidez, a igreja saiu da inércia, a igreja começou vai para lá que tu vai morrer. Não quero saber, meu irmão, vou morrer, mas eu estou revestido. Ia lá e pregava o evangelho como Estevão. Ele saiu cheio do Espírito. Então, há de ter uma manifestação. Não é só falar em línguas. Porque falar em línguas estranhas, não trabalha, não prega, não evangeliza. Do que adianta? E não é língua estranha, é língua esquisita, né? É, língua esquisita também. E a própria Bíblia. A língua estranha, nós é que criamos. Língua estranha e língua A esquisita. Bíblia não fala de línguas estranhas, diz outras línguas. Outras línguas, né? Nós é que criamos, em algum momento, algumas nomenclaturas. Eu fui... a minha família é de origem assembleana. Fui assembleano até os meus 19 anos de idade, né? E depois, namorando a minha atual esposa, casamos e eu tornei-me congregacional. Eu tenho um respeito muito grande pelas diferenças, né? Porque, afinal de contas, é a minha base, é a minha origem. Então, os meus pais, a minha geração é a terceira geração de crentes assembleanos. Os meus irmãos continuam lá, alguns deles, e já têm filhos, então já vai ser a quarta geração de assembleanos. Eu tenho muito convívio e respeito por esses irmãos e carinho grande por eles. A única coisa que eu questiono é essa questão da necessidade da evidência do dom de línguas para se caracterizar alguém que é batizado com o Espírito Santo. Por exemplo, eu não vou citar nomes por questão de ética e cuidado pastoral, mas um colega meu que foi líder da minha juventude de jovens na igreja era muito usado por Deus, uma bênção. Só para terminar a conversa rápida, hoje ele é pastor de uma das igrejas mais abençoadas por Deus dentro da minha cidade, lá em Itaguaí, onde eu trabalho, uma igreja que cresce muito, uma denominação que foi criada no momento em que ele não foi aproveitado pela liderança da igreja da qual nós éramos membros, simplesmente porque ele não falava em línguas. Ele é um pastor abençoadíssimo por Deus, né? O ministério dele tem crescido muito e é um pessoal muito firme, firmado na palavra de Deus, e Deus tem usado ele até hoje. Né? E eu acho que hoje é aquilo, né? Algumas coisas vão mudando nossas, como antes era regra, às vezes a gente fala não é a cultura da igreja, e eu entendo isso mais como cultura da igreja, porque assim, nós temos aí denominações até anteriores às pentecostais que nunca necessariamente as pessoas tiveram a experiência, e ouço que eu vou falar, de falar em línguas estranhas como nós entendemos. Né? Porque tem aquela questão também da glossolalia de falar em línguas estrangeiras, que a gente pode depois entrar nesse mérito, mas eu acho que não vem. Mas quem sou eu para falar que os irmãos batistas mais tradicionais, que têm um pouco de cuidado com esse negócio, não são batizados com o Espírito Santo? É brincadeira, né? E é importante ressaltar, André, só complementando. Não, talvez não evidenciam em língua, evidenciam de outra maneira aquilo. Isso. É necessariamente necessária uma evidência externa, mas qual aí fica Deus, né? A própria Bíblia de Estudo Pentecostal, que é a Bíblia dos pentecostais, no livro de Atos, logo depois das páginas ali do capítulo 2, que tem aqueles comentários, ele coloca ali 10 itens, né, 10 evidências do verdadeiro batismo com o Espírito Santo, onde o falar em línguas é só uma delas. Amar, paixão pelas almas, paixão pela oração, que seriam outras evidências que, se não tiver, de nada vai adiantar um falar em línguas. Ou esse falar em línguas, no mínimo, é suspeito, porque não evidencia o fruto que vem junto. É produtivo você falar em línguas e não exercer a manifestação do revestimento do Espírito Santo através da manifestação do fruto, né? Do fruto, né? Eu acho que é o seguinte, André, a questão do batismo com o Espírito Santo, conforme a própria Bíblia fala, Espírito Santo fogo, será uma questão de começar fogo também tem que ter fogo, né? a consumir coisas que havia em nós, que não tem que ter mais. A gente, às vezes, só evidencia, nós pentecostais, falamos só ali da parte do Atos 2, quando fala das línguas estranhas. Só que a gente esquece que Pedro já não era mais o mesmo Pedro que negou Jesus diante de 3 pessoas. Agora ele pregou, sabe lá para quantas, mas já ganhou ali 3.000. Então, o que ele não conseguiu fazer para 3, ele conseguiu se superar para 3.000, vamos dizer assim. Ele teve medo para fazer para a mesma pessoa, 3 pessoas diferentes, aquela afirmação que ele realmente era o amigo de Jesus. E agora, lá na frente, ele empeita todo mundo e ele fala, o culpado é vocês, foi vocês que crucificaram. Nós estamos aqui, isso daqui é uma evidência que vocês crucificaram, mas ele ressuscitou e ele vive. Então, a manifestação ali do Espírito veio nas línguas estranhas, mas também veio na mudança de vida. E muitas pessoas esquecem disso. Só veem só as línguas, mas não vê a mudança de vida. Porque se é fogo, tem que mudar alguma coisa dentro de mim.
aquilo que eu tinha que me atrapalhava, aquilo ali tem que ser consumido para começar a me libertar, me ajudar a eu tocar o barco para frente. Deus montou o plano da salvação. Jesus executou. E o Espírito Santo é para levar o homem a esse caminho, para continuar com esse caminho, para que esse caminho aí o homem siga até o dia da redenção final. Então, se eu falo em línguas, se eu pulo, pô, legal, bacana, você está expressando uma alegria. Mas e a mudança de vida? Não tem? Então fica uma coisa meio assim, complicada. Que é algo também externo. Então, mas acho que existe esse consenso. Quem é batizado com o Espírito Santo necessariamente precisa evidenciar algo externo que não está preso a um tipo de manifestação. São vários e eles são citados na Bíblia. Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto, porque agora eu vou querer inserir uma manifestação que eu quero entender. E eu gosto dessa manifestação, e vamos ver à luz da Bíblia como se interpreta isso, porque a gente entende que falar em línguas é uma coisa, mas a gente já hoje, a gente vê de maneira abrangente falar em línguas, a gente chama de reteté, porque vai além, não é só falar em línguas, tem que ter o sapato, tem que ter a virada, tem que ter os três. Vamos falar um pouco sobre o reteté. O reteté é uma manifestação do Espírito Santo, a Bíblia dá comprovação e base para isso, não sai daí, você acredita no reteté? A gente não está falando mais de língua estranhas, não, estamos falando de língua esquisita, não sai daí que a gente volta já já. Reteté no Antenados na Geral, muito bem-vindos, estamos no segundo bloco falando sobre as manifestações do Espírito Santo. No primeiro nós abordamos e chegamos à conclusão que, olha, você é batizado com o Espírito Santo, necessariamente você tem que evidenciar alguma questão externa. Agora, língua estranha é uma delas, amor, tem vários, está elencado tudo na Bíblia, são 8, se eu não me engano, tem enfim, dons espirituais, dom do Espírito, a gente vai falar um pouco sobre eles também, mas eu quero falar um pouco também sobre reteté. Porque eu não sei se dentro dele está o reteté como nós entendemos hoje, né? Porque o reteté é uma questão de corpo, né? De pé, e vira e vai, temos os trejeitos. Eu tenho um vídeo no ponto que fizemos uma compilação de vídeos de pessoas que postam coisas na internet com culto quando pega fogo, e a gente vai analisar isso depois do vídeo, veja só. Como vocês podem ver aí, tem um pouco, olha, de reteté. Bem, vamos falar um pouco sobre cair no espírito também, que é uma coisa que estranho, depois ficou normal, parece que é uma onda ou não, pessoas caem no espírito, vocês acreditam? Também outros vídeos mostram pessoas, ó, por exemplo, aí nem toca mais, ele só empurra e as pessoas caem. E às vezes também pega um, ministra com o outro, dança, sapateado, trejeitos, pula, vai para um lado, vai para o outro. Tudo isso são vídeos escolhidos na internet de cultos onde cai o que nós chamamos de reteté. A Bíblia dá base para todo esse tipo de coisa que estamos vendo nessas imagens. A Bíblia cita situações que são parecidas com isso que a gente vê. Será que isso é algo cultural? Porque, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês, foi uma das coisas mais lindas, uma das experiências mais lindas que eu tive com o Espírito Santo, foi uma oportunidade que eu tive de uma viagem para ir à Coreia do Sul. Aí eu falei, pô, estou na Coreia do Sul, vou lá na Yolo Church lá, conhecer todo mundo, né, do David Young Show, vou lá. E teve um culto, coral bonito, música congregacional igual a Assembleia no Brasil, achei interessante. E daqui a um pouco momento começa um pouquinho uma oração, eles são uma igreja de muita oração, quando eles, num culto normal, eles começam uma oração, a oração dura uns 40 minutos a 1 hora, no culto, no meio do culto é a oração 40 minutos a 1 hora. E eu não entendia nada porque era coreano. Daqui a pouco eu ouço uns né, a gente até brinca, às vezes não gosta, não há, mas umas falas que eu falo, poxa, eu já ouvi isso no Brasil. Isso não é mais coreano, estão falando em línguas estranhas, como a gente falando. E é igual, gente, igualzinho, porque tem essa questão da fonética diferente. Por exemplo, você vai para um país para o cara falar, por exemplo, o francês, para falar André, é André, eles não falam é. Mas quando fala em línguas estranhas, não tem sotaque. É igualzinho no Brasil. Eu falei, meu irmão, é uma língua só. Só que é interessante que, quando eu vi essa questão da manifestação corporal, fora a língua estranha, era um pouco diferente da nossa. Não era desse jeito, mas era um jeito mais de balançar para cima e para trás e tudo. E quando eu fui ver também, talvez, outras religiões ou danças locais, tinham movimentos parecidos com ele. Então, me pareceu muito que os movimentos do reteté, vamos dizer assim, é muito mais para o lado cultural do que espiritual. Porque a língua estranha era igual. Era igual, a gente parece que era um culto de fogo no Brasil. Só que os movimentos eram totalmente diferentes dos movimentos de um culto de fogo no Brasil.
A Bíblia dá base, vamos começar. A Bíblia cita situações essas de expressões corporais de algum tipo de reteté que pode dar base para o que nós vemos hoje e praticamos. E eu gosto, né? Já que modéstia à parte, amo um reteté. Bom, aí eu vou colocar bastante areia nesse negócio para a gente remexer, né? Porque quando cita para mim em 1 Coríntios 14. E ao citar, Paulo não elogia, Paulo corrige, né? O apóstolo Paulo vai dizer assim, olha, se vocês estiverem no culto, né? Verso 26 aqui de 1 Coríntios 14. Que fazer, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, outro tem doutrina, esse traz revelação, aquele e outra língua. Então, outra língua precisa estar presente no culto, não tem problema dela estar presente no culto. Paulo não diz que ela não deve estar lá, né? Tanto que ele diz, não proibais de falar em língua, né? Mas ele vai dizer assim, olha, e outro ainda, interpretação. Seja tudo feito para edificação. Aí Paulo vai ensinar o que eu não preciso ensinar, porque a Bíblia ensina. E se a gente olhar só para esse texto de 1 Coríntios 14, sem precisar de ninguém ensiná-lo, ele é autodidático. Olhe para o texto. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, quando muito 3, e isto sucessivamente, e que haja intérprete. Isso não acontece no culto pentecostal normal, comum, do dia a dia. Os irmãos sabem disso, eu não estou dizendo aqui de uma ou outra igreja, estou falando de uma realidade geral. Estou generalizando o que é normal, o que é natural, o que é diário. Eu sei porque eu sou de origem pentecostal. Então, eu estou dizendo o que Paulo está dizendo, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Aí eu me lembro lá de Caio Fábio, que hoje não é referência para ninguém, me perdoe aqui se ele estiver me assistindo, né? Para mim ele não é referência para ninguém, mas já foi no passado, né? E antes de ele fazer um monte de abobrinha que ele fez na vida, e falar agora um monte de abobrinha também, ele escreveu um livro lá que me chamou muita atenção na minha adolescência e na minha juventude, né? E ele dizia naquele livro, sobre o dom de línguas, que o dom de línguas é o dom de pijama. É um dom que edifica a mim mesmo. E Paulo diz isso aqui. É um dom que pode me edificar, e se eu não tiver interpretação, eu não estou edificando quem está ao meu lado, porque não está entendendo o que eu estou dizendo, e aí ele manda que eu busque interpretar, e é isso que a Bíblia fala sobre o culto. Vamos remexer essa areia mesmo. E deixa eu fazer uma colocação e de fato está na Bíblia. Por isso que eu levantei. Não se é também uma questão cultural, até para o próprio Paulo, no momento que ele está falando, vindo de uma cultura judaica, que tem uma reverência totalmente diferente ao seu culto, porque o mesmo Paulo fala também de mulheres ficarem caladas. Por quê? Porque era uma questão cultural. Tá no mesmo não porque texto. Mulher não pode. No mesmo texto fala, mulher não tem que ficar calada, por uma situação cultural. Então, por isso que eu falo, hoje, tu vai no culto de reteté, está todo mundo falando mesmo. Isso é necessariamente uma questão doutrinária bíblica André. ou também tem um aspecto cultural nisso, né? Porque hoje a mulher prega, mulher fala. Então, temos que levar muitas coisas, eu acho que sim, os conselhos ao pé da letra de algumas situações, e temos que entender em que momento tem a questão. Quem já foi para talvez uma reunião numa sinagoga, vê a reverência que se tem é calado. Não pode, então, assim, talvez para 1 ou 2 ou 3, todo mundo fala uma bagunça, mas talvez para um brasileiro pentecostal é o normal, mas... Enfim, também tem exageros, né? A gente viu um pouco no vídeo, alguma coisa, vamos falar, mas fala aí, Max. Paulo vai dizer que aonde o Espírito de Deus está, aí há a liberdade. Não é libertinagem, é liberdade. Só que a liberdade é para cada um. Um exemplo, tem gente que quando se alegra, chora. Tem outros que quando se alegram, gritam. Estou falando de alegria. Alegria, ganhou na loteria. Vai chorar, vai gritar, vai pular, vai correr. Tem uns que vão até falar em línguas, tá? Tem uns que vão até falar em línguas. Entendeu? Então, tipo assim, quando a pessoa ela sente, ela vê ali a manifestação, e a manifestação do Espírito atinge ela, não tem como a gente dizer se é certo ou se é o errado, porque aí é a emoção dela, que ela vai estar expressando a alegria dela. O revestimento do poder vem acompanhado da emoção. Vem acompanhado. Não tem como desassociar, né? Então, assim, tem que haver uma ordem, claro. Um exemplo, eu não vou querer chorar ou gritar mais alto do que quem está pregando. Mas se no momento em que a igreja, a liderança, o dirigente me dá aquela liberdade de eu me expressar, eu vou me expressar. Se eu quiser, se eu sentir aquela vontade de pular, eu vou pular. Se eu sentir a vontade de chorar, eu vou chorar. Se eu sentir a vontade de correr, eu vou correr. Por quê? Se aquilo ali está me sendo proposto, se eu estou sentindo aquela alegria, aí é que está. Eu não posso fazer disso algo que seja assim uma regra. Todo culto tem que ter aquilo.
Porque se o culto não tiver aquilo, todo culto não é culto. não Deus não virou. dá presente. Não, aí também não concordo. Mas, por exemplo, eu por várias vezes em casa, com meu joelho dobrado, eu corri no quarto sozinho. Caí no chão sozinho. Sozinho, eu e Deus no quarto, trancado, orando. Na igreja já fiz isso? Já fiz isso. Faço. Agora, quando eu vejo que é realmente isso, agora não tem como eu falar assim, não é. A questão Não dá. Nós Tem falamos, como André, discernir, existe um dom, mas tem como discernir também, discernimento de dom do dom Espírito, de no sentido de discernir você tá no os culto. espíritos. Tem gente que olha e fala, meu irmão, André, eu já vi pessoas falando em línguas e Deus nos deu o discernimento. Com todo respeito, a cada um tem a sua experiência. Eu sou pentecostal não por modismo, mas pela experiência que eu tive. E aí, como disse muito bem o pastor Max, cada um tem a sua experiência, nós não vamos desfazer desse sobrenatural. A igreja é um corpo sobrenatural. Se a gente levar para o lado do racionalismo também, a igreja se torna uma organização. A igreja tem que ter manifestação do Espírito e essas manifestações elas são importantíssimas. A igreja primitiva ela passou a crescer a partir das manifestações. Se Jesus viesse aqui e só pregasse, não curasse, não expulsasse demônio, não manifestasse cura, a sua mensagem seria pouco dada atenção. A igreja tem que manifestar o poder de Deus. Então, eu tenho essa experiência. A grande questão é, se essa questão, o que Paulo também disse lá, o pastor leu aí, é que a igreja lá, talvez alguém foi questionar Paulo, mas olha, eu faço isso porque o Espírito Santo me manda fazer, eu pulo porque o Espírito Santo me manda pular, então ele me toma, eu fico possuído. Mas Paulo diz assim, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. E o espírito ali está com E pequeno, e a gente sabe teologicamente que E pequeno simboliza o nosso espírito, e não o Espírito Santo. Então, se Paulo falou aquilo ali, é porque alguém questionou ele por que ele fazia aquilo. Claro que é uma liberdade, como disse o pastor Max. Eu nunca tive essa experiência, alguém já teve, eu não vou aqui descartar a experiência de ninguém, mas eu nunca tive uma experiência de ficar em transe, de perder a consciência. Se alguém já teve, foi arrebatado, amém. Não vou aqui desfazer. Agora, as manifestações espirituais, Paulo ali ele não bate nas manifestações espirituais. Ele bate na bagunça. Ele normatiza. Porque quando alguém recebe um poder, alguém recebe um revestimento, às vezes ele não tem dom, ele não tem ainda o discernimento de como usar. É como você pegar desculpa a analogia, pegar uma arma e dar para alguém aquela arma se você não ensinou ele a usar. Então, o que acontece na igreja hoje, o Espírito Santo continua atuando. O que está faltando é discipulamento e dar ali as diretrizes de como ser usado de forma educada, de forma coerente, dentro da liturgia, pelo Espírito Santo. Agora, as manifestações espirituais, o falar em línguas, tudo isso é evidente, é bíblico, está em voga, e eu falo isso por experiência. Eu gostaria de trazer um exemplo do Antigo Testamento, André. Quando nós falamos de evidência e de manifestação do Espírito Santo, temos que trazer desde o início. O Espírito Santo está se manifestando desde Gênesis 1, 2, quando diz que o Espírito pairava, mirarefete, pairava sobre a face das águas. E no episódio de Saul, em 1 Samuel, capítulo 10, Que ele dança, diz que Saul, profetiza. ele foi ungido ali por Samuel, ele profetizou, dançou, caiu em êxtase, estava nu, e ele estava entre os profetas e criou-se um ditado. Está Saul entre os profetas? O Espírito Santo só vinha ali sobre nazireus, sobre reis, sacerdotes, né? Pessoas específicas no ministério do Antigo Testamento. A partir de Atos, ele vem sobre servos e servas, como profetizado em Joel 2, sobre filhos e filhas, sobre todos. E um dado interessante em Atos capítulo 2, é que diz que pareciam que eles estavam embriagados. A ideia de quem estava de fora era que eles estavam... E como é que você se porta quando está embriagado? Você é uma expressão meio que corporal, caindo. não então, só de eles estavam, audível. de fato, embriagados pelo Espírito Santo. Eu sei que o tempo... Tamanho o poder que o Espírito Santo veio naquele momento, né? E a partir dali a igreja vai estar... nós vamos para o break agora, né? Mas tá quente agora. Dá uma estendida, não, esse negócio aqui. Não, o senhor fecha seu pensamento, que é o... Sim, é só dizer que nós temos, por exemplo, na história da Assembleia de Deus, Diário do Pioneiro de Gunaving, onde ele diz que está pregando, no meio da pregação, ele é tomado por uma unção de riso. Ele começa a rir tanto que ele tem que parar a mensagem e se senta. E depois de um determinado tempo ele continua pregando. E em todas as pregações dele era mais de 50, 60 pessoas curadas e batizadas no Espírito Santo, falavam em outras línguas e detalhe. No Diário do Pioneiro ele relata que em um dos cultos dele, uma pessoa saiu do chão e levitou. Vamos para o rápido intervalo, depois vai falar. Vamos lá, é equilíbrio, é mais para um lado, mais para o outro. Certa vez, numa igreja, estava rolando um reteté.
E estava alto o reteté, e do nada alguém levantou lá atrás e falou, calem-se, porque aqui quem fala é o Espírito Santo. Aí no primeiro banco, o cara, cale-se, Espírito Santo, porque aqui quem fala é o Filho. Aí o cara do outro falou, cale-se, filho, porque quem fala é o Pai. Aí o pastor veio aqui e falou assim, vamos ficar todo mundo calado, que quem está falando é o pastor. Vamos para o rápido break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí. O Antenados volta já já. Estamos de volta ao terceiro bloco do Antenados. Estamos falando um pouco sobre as manifestações do Espírito Santo. E esse terceiro vai pegar fogo porque no outro a gente falou um pouco sobre experiências pessoais, de fato, de pessoas até muito respeitadas, que tiveram experiências de arrebatamento, às vezes até de, e eu sei que vai dar o que falar nisso, mas de perder um pouco o controle, né, das suas expressões corporais, de maneira... É possível, isso pode acontecer coletivamente, que também é um debate, mas antes da gente cair nesse debate, nos próximos dias nós temos, é claro, vários filmes evangélicos entrando no cinema e trazendo a palavra de Deus através desta arte. E tem um novo filme que vai estrear que você não pode perder, você tem que correr para o cinema, o Ressurreição. Veja só o trailer. Quando o Messias vier, Roma não será nada! Até lá. O Nazareno disse que ele ressuscitaria em 3 dias. Haverá paz e ordem se for verdade. O povo acreditará. Os fracos, sim. Não haverá outros deuses. Bate-o. A tumba está lacrada. Guarde-a com a vida. Tribuno, Pilatos mandou chamar. O corpo desapareceu. A tumba está vazia. Aonde ele foi? Me diga você. Já o proclamam ressurgido dos mortos. O imperador não pode chegar numa rebelião. Precisamos de um corpo. Vão! Vasculhe corpos enterrados na última semana. Desenterrar? Cada um. Esses discípulos, onde esconderam o corpo? Não foram os seguidores de Yeshua. Outro corpo, senhor, foi encontrado. Não. Formação! Quem lhe disse que o Nazareno está vivo? Maria Madalena. Procura alguma coisa que nunca irá achar, tribuno. Abra o seu coração e veja. Chega de mentiras. O que houve com o corpo? Parece arrebentado. Ele já deveria ter voltado. Eu vi 2 fatos que são irreconciliáveis. Um homem morto, sem dúvida. E esse mesmo homem vivo outra vez. O que assusta você? Estar errado. Apostar a eternidade nisso. 17 de março nos cinemas de todo o Brasil. Depois vai na internet e busca também para saber se está na sua cidade, tá bom? ressurreiçãofilme.com.br, você não pode perder. É a história da ressurreição na ótica, no ponto de vista do centurião. Olha que genial essa ideia. E você vai poder assistir na próxima quinta-feira, dia 17 de março, nos cinemas, você não pode perder. Uma rajada de glória pro filme aí, já que a gente está falando aqui. Deixa eu pontuar 2 coisinhas. Vamos cair de novo aqui. Deixa eu pontuar 2 coisinhas. Primeiro, não, agora é para pontuar mesmo. Primeiro que eu não acho legal, eu não me sinto bem em momento nenhum quando eu sou visto como tradicional por causa da igreja congregacional, que é a igreja tradicional do Brasil, que começou em 1855 e tal. Na verdade, eu não me sinto incluído nessa nomenclatura, porque eu tenho origem pentecostal, né? Eu fui assembleiano até os meus 19 anos. Eu acho que essa divisão entre pentecostais e tradicionais, ela nem é muito saudável. Nós somos bíblicos, né? E aí, quando estamos nessa posição diante de Deus, estamos diante da palavra de Deus e ela nos norteia nas nossas atitudes e há de se respeitar as diferenças entre uns e outros, né? Outra coisa que eu queria pontuar é que eu não sou cessacionista, né?
além de não ser tradicional, eu não sou cessacionista. Eu creio que ainda hoje os dons, as manifestações do Espírito Santo aconteçam. Eu creio. Porque quando os cessacionistas utilizam o texto de 1 Coríntios 13, eles não param para pensar que junto com línguas que cessarão em algum momento, né, e profecias, esse também é o momento que vai cessar a ciência. E a ciência vier o que é perfeito. E quando vier o que é perfeito, são duas coisas. Quando é que o que é perfeito vem? Só na glória. Jesus é o perfeito. Né? O cânon não pode ser mais perfeito do que aquilo que ele anuncia. Então, não veio o que é perfeito. Né? E outra coisa que eu queria que a gente visse aqui é que as ciências não cessaram. Então, as línguas e as profecias também não. Elas só precisam ser utilizadas do ponto de vista que Paulo ensina, da forma como a palavra de Deus ensina. É Paulo que ensina, por isso que eu estou citando ele. André, biblicamente falando, eu não tenho dúvida que o questionamento de Paulo serve para nós hoje. Sim, claro. Se por acaso houver indoutos em vosso meio, o que eles vão pensar? Então, eu acho que o controle de um ambiente de culto, que não tem que ser nem racional nem espiritual ao extremo, mas tem que ser um culto que glorifica acima de tudo o nome de Deus, né? Ele precisa existir, porque eu não posso também pensar que num culto, e o irmão já disse isso, há uma manifestação espiritual só se houver línguas, e eu não posso pensar que aquele pregador é mais espiritual do que o outro, porque ele pregou e no meio da pregação ele falou em línguas, tá? Eu acho que isso é uma colocação de crente de primeira qualidade, de segunda, crente que não atingiu ainda o ápice, crente que já atingiu. Eu acho que essa visão é equivocada. Por outro lado, como pastor de uma igreja, de uma comunidade, se eu estiver pregando, as minhas ovelhas sabem disso, graças a Deus, não tenho essas experiências. Lá, não vivi isso ali ainda. Se eu estiver pregando a palavra de Deus, com a autoridade da palavra de Deus, e alguém se levantar junto comigo e abafar o que eu estou falando, na autoridade do nome de Jesus, eu vou dizer, sente-se, cala-te. Depois a gente profetizar durante a pregação? Agora não. Maior profecia do agora que está sendo... Não, mas é Deus que está falando. Eu não tenho medo disso. Porque como Deus... se não estivesse falando através da boca do pastor, né? Então, eu vou dizer isso sem nenhuma preocupação. Eu vou dizer isso. Meu irmão, depois a gente conversa. Né? O irmão pode me procurar. Né? Traga para mim a sua palavra. Não tem problema nenhum. Agora, o Deus que eu conheço, o Deus que eu sirvo, é um Deus de ordem. É um Deus de decência. Não é um Deus de confusão. Então, se eu estou pregando a palavra e ela é de Deus, não há possibilidade de que alguém lá abafe o que eu estou falando com uma outra forma, dizendo que é o mesmo Deus. Que Deus é esse? Então, pode haver, tem de haver, né? Respeito, cuidado, né? Domínio no culto por aqueles que são os profetas e o Espírito está sujeito a eles. Que Deus nos abençoe. Deixa eu levantar um ponto que nós tocamos no último bloco, no sentido de algumas experiências pessoais, né? De pessoas que tiveram até de arrebatamento, ou até aquilo que eu falei, um pouco de perda, um pouco do controle dos seus sentidos. O pastor Silas falou que o espírito está sujeito ao profeta, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, assim, quem controla a vazão disso é a própria pessoa, não é o que vai invadir ele e tirar os seus sentidos. Mas é uma pergunta que tem dois estágios. A primeira, vocês entendem que vocês aceitam um pouco experiências pessoais que possam ter algum tipo de experiências assim da pessoa não ter muito controle, e até que ponto isso também pode ser algo coletivo, entende? Nós vimos, por exemplo, no segundo bloco, imagens de pastores, e a gente falou do Benny Hinn, que é muito conhecido por isso, e Deus já usou muito ele nisso também. Então, aquelas pessoas caíam, né? E isso talvez aconteceu uma vez, Deus usou ele em um sentido com uma pessoa, e de alguma maneira isso foi levado para o coletivo. Então, ele fazia assim, nós tínhamos às vezes em estádios ou lugares que 5.000 pessoas caíam ao mesmo tempo, né? Pode ser sugestionamento coletivo, em massa, mas como é que vocês entendem isso de experiências pessoais e até que ponto isso pode se tornar coletivo e quais são os perigos? André, biblicamente eu creio, já vivi, mas biblicamente eu creio. Paulo mesmo vai dizer, claro que era ele, só que ele não falou que era ele, o homem que foi ao terceiro céu. Só que aí Paulo não falou que todo mundo tinha que ir para o terceiro céu. Pedro também foi arrebatado. Sim. Mas não diz que todos devem ser arrebatados. E não foi todo dia que tipo assim, eu quero ir hoje para o céu, vou dormir. Tá bom, virou aqui. Não, hoje será o culto do arrebatamento. Eu vou no inferno. Foi algo fora do controle dele. Felipe, saiu algo pela rede social, que a pessoa que foi 15 vezes no inferno, 10 vezes no céu, é tu? E a vida no foi mais no inferno, hein? Ano que vem, pra quem quiser ir comigo. Israel, a caravana de Israel. Propaganda. Assim, existe, mas a gente não pode pegar um fato isolado e querer fazer daquilo de doutrina. E não pode querer dizer que porque um fez, vai ter que todo mundo fazer. A gente aqui é da Assembleia, a gente sabe da história muito bem
a Assembleia. A Ministério de Madureira, a qual eu pertenço, fundador pastor Paulo Ivo Macalão, um dia foi orar no estádio, o vento bateu na gravata. E ele orou, parece que o demônio se manifestou e foi expulso, ou a mulher foi curada. No outro dia, estavam todos os obreiros com a gravata para trás, todo mundo perguntando, por que está com a gravata para trás? Não, porque o pastor Paulo orou com a gravata para trás, o negócio aconteceu. Mas não foi isso, foi o vento que bateu e empurrou a gravata. A grande questão é se quando o Benny Hinn faz uma cruzada, as pessoas vão lá para ver ele derrubar as pessoas, ou que vão lá para ouvir a palavra de Deus. Isso aí. Se a cruzada do Benny Hinn é só para ficar derrubando as pessoas... Com qual objetivo? Qual o objetivo dessa cruzada? Eu acho que as manifestações espirituais não podem estar acima... Eu ia falar, entra É nisso. isso aí. Não tem um Em cima pouco da disso palavra. também? Aí talvez que entra um confronto maior que tem problema, porque culto tem mais manifestação do que palavra. Parece que ele rouba o tempo e a palavra, a pregação é coadjuvante de um culto. Então, as Sabe quando é manifestações são coadjuvante? para um fim específico, e o fim é a edificação da igreja, e não a autopromoção de A ou B, que é o que mais acontece. Às vezes a pessoa tem, de fato, um determinado dom, e ele usa o determinado dom para se autopromover. Quando a Bíblia diz que tanto as operações, como os dons ministeriais, como os dons espirituais, são para a edificação do corpo de Cristo. E outra coisa que a gente tem que deixar, até mesmo para os novos convertidos, o pessoal que está em casa, eu canso de ensinar, às vezes eu chego, o novo convertido fala, pô, pastor, fui numa igreja com o irmão, ele foi lá, expulsou demônio, ele manifestou vários sinais, poxa, aquele irmão deve ter uma vida consagrada, ele deve ser um cara santo dos santos. Eu falei, opa, para, não se faz uma análise de uma pessoa por dons espirituais, mas sim pelo fruto do Espírito, porque uma pessoa pode sim, biblicamente está comprovado, está em pecado, está em prostituição, está cometendo atos ilícitos. Isso é um novo debate, meu Deus do céu. Manifestar dons espirituais, expulsar demônio, curar, fazer sinais e prodígio, porque senão Jesus mentiria lá em Mateus capítulo 7, quando ele diz que lá na frente ele vai dizer, no teu nome curamos, não tentou curar, no teu nome curamos, expulsamos demônio, fizemos sinais, Jesus fala, afastai de mim vós que eu não vos conheço. Então, deixando bem claro para os novos convertidos, você quer conhecer uma pessoa, um obreiro, um pastor, não olhe as manifestações espirituais, olhe a vida dele. Pelos seus frutos os conhecereis. Pelos frutos conhecerão. Uma árvore se conhece pelo fruto. Aquilo que é um pé de jaca, é manga, é cajá, o quê? Vai lá perto, vê o fruto. Porque tem árvores que são parecidas, mas o fruto é que identifica. Então a gente tem Às vezes é uma goiaba e a goiaba está falando, eu sou manga, eu sou manga. Fala até línguas estranhas que é manga, né? E tá na moda, né? tenho. Tá na moda agora o cara, identidade de gênero, de repente a goiaba nasceu com identidade de gênero da manga. Fala, não, eu quero ser manga, né? Pode acontecer isso aí. Eu não duvido que os dons espirituais, inclusive os sobrenaturais, esses que causam tanta discussão em torno deles, sejam para a glória de Deus. Eles são. E como eu disse antes e vou dizer agora, não cessaram, né? Eles ainda estão aí, Deus usa quem Ele quer, com um fim proveitoso, que Ele quer para a edificação da igreja, que é o corpo de Cristo. Mas Paulo vai perguntar o seguinte, porventura são todos apóstolos? E essas perguntas são retóricas. Ele já está perguntando no sentido de saber que não. E ele vai perguntar, ou todos são profetas? Não, lógico que não. São todos mestres? Não. Todos operadores de milagres? No 30 ele vai perguntar, tem todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Não, não são todos que falam em outras línguas. Então aquele negócio de glória, 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 para poder falar em línguas, desde a minha adolescência, não há necessidade. Mas há uma resposta pentecostal para esse texto aí. Mas se o senhor quiser dar o dom, ele vai dar o dom, pastor. A resposta é que falam todos variedade de línguas? É o que o pentecostal vai dizer. Entrar nesse assunto, eu debate também. Porque, na verdade, para mim, as línguas de 1 Coríntios 14 são diferentes da de Atos 2. Aí não é que eu estou desconfiando do dom de línguas. O dom de línguas existe. Só que essas aqui são ininteligíveis. Essas aqui, ninguém entende, nem quem fala. Fala Deus e não a homens. Mistério. A Chama de mistério. Mas a de Atos 2 não. A de Atos 2 eram inteligíveis. Os que estavam lá em Jerusalém entendiam na sua própria língua. Sim, ali é uma operação de maravilha, que todos entendiam na sua própria língua. Pontual. Para aquele momento... Agora o senhor ficou mais pentecostal do que eu. Quem vai ficar pentecostal sou eu. Eu falei que ia cantar a música, eu vou pegar o nome da irmã que canta aqui, mas ela canta em línguas. O coro fala assim, da música. Ri, plá, plá, plá. Ri, plá, passuri, anderra. Você sabe interpretar essa? Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já. No último bloco do Antenado, estamos falando sobre as manifestações do Espírito Santo. Eu quero, nesse último bloco, abordar algo que a gente até falou aqui no intervalo. A gente entende que um avivamento é uma coletivização
das manifestações do Espírito Santo. É quando então Deus usa todo mundo de maneira espontânea para falar em línguas e tem aquele reteté e todo culto acontece aquilo. Eu quero saber qual é a visão dos pastores, porque a gente liga avivamento muito à manifestação do Espírito Santo, porque talvez, vamos lá, se a gente for um pouco para as raízes do pentecostalismo na Azusa, teve esse tempero, mas também tivemos outros que, não sei se necessariamente estavam ligados 100% à manifestação do Espírito Santo em línguas, enfim, em profecia. O que é avivamento? Avivamento necessariamente tem que vir acompanhado de um despertamento espiritual, de línguas, de reteté, ou André, não, é transformação de vida, e necessariamente transformação de vida não passa por... Uma pessoa não precisa cair no chão no poder para mudar de vida. E às vezes quando ela cai, se ela não mudar de vida é porque ela não caiu no poder. Porque a gente entende que se alguém tem algum tipo de experiência de reteté, de rodopiar, de falar em línguas, tem que ter algum tipo de transformação. Então, na cabeça de vocês, um avivamento, qual é o ingrediente dele e talvez qual seja o ingrediente mais importante? O falar em línguas, as manifestações do Espírito Santo, os dons espirituais, é quem dita o tom do que é um avivamento? André, para mim, assim, do meu ponto de vista, pelo que eu já vi na Bíblia, pelo que eu li, o maior avivamento da Bíblia está lá em Esdras, em Neemias. Quando Esdras ele para na porta das águas, pega um púlpitozinho de madeira, abre o livro da lei, ele começa a ler, e o povo que havia acabado de voltar da Babilônia começa a chorar, porque eles teriam que abrir mão dos seus casamentos, que casaram com mulheres babilônicas, teriam que se despedir dos seus filhos, que eram filhos misturados, e ali começa a haver um quebrantamento em todos. Eles fazem, no outro capítulo, uma renovação de aliança, e no outro capítulo seguinte, eles despedem todo mundo que era da Babilônia e mandam todo mundo embora. Então imagina que dor, imagina que dor você ver o teu filho, mas Deus falando com você, olha, errado, é mistura. Coisas que às vezes caem em nós, pecados que caem em nós, coisas que às vezes caem em nós, que nós temos um sentimento tão grande, que acaba virando até o que eu falo, o pecadinho de estimação. A gente não quer mandar embora de jeito nenhum, mas tá tão bom, Senhor. Deixa um pouquinho mais aqui. Deus falou assim, olha, cara, para tu ser avivado, porque na verdade a palavra avivar quer dizer que significa viver. É tipo que reviver, ter vida. E nós sabemos, conforme já foi falado aqui hoje, que tem gente que vai fazer a obra, mas não vai ter vida. Que chegar naquele grande dia vai ficar pro lado de fora. E aproveitando o próprio exemplo de Esdras, está escrito lá em Esdras mesmo, 6, se não me engano, diz que Esdras havia preparado o seu coração para buscar, para aprender, entender e para depois ensinar. Não existe nenhum avivamento verdadeiro que não passe por esse processo. Primeiro a pessoa tem que buscar, aprender, entender para ele, para depois ele passar para os outros. Ou seja, não tem avivamento sem Bíblia. 7:10. Isso aí. Sem Bíblia. É 7:10? Sem Bíblia não tem avivamento. E as pessoas estão hoje buscando ensinar, pregar e supostos retetés ou repleplés, como alguns chamam, sem nenhuma essência do verdadeiro fogo do Espírito de Deus e sem nenhuma base bíblica. O verdadeiro avivamento vem com Bíblia, com oração. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos maus caminhos. Então é transformação. E essa transformação só começa se tiver Bíblia, se tiver palavra. Não tem mais o que falar, porque o que eu ia falar é Gisela. O avivamento, ele não é esse avivamento que nós vemos hoje, que é uma deformação do verdadeiro avivamento. As pessoas confundem. Essa mensagem cheia de neurolinguística, essa mensagem cheia de triunfalismo, essa mensagem de que tudo tem que dar certo. O avivamento é aquilo que Abacuque trouxe lá, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que no curral não haja gado, ainda que o produto da oliveira minta. Mas ele diz, todavia, entretanto, porém, né, me alegrarei e me exultarei no Deus da minha salvação. Isso é avivamento. Ainda que você esteja com a despensa vazia, ainda que a geladeira esteja igual cisterna, só tem água, ainda que lá no armário só tem um miojo para você comer, mas você entende que o Espírito de Deus está contigo. Esse é o verdadeiro avivamento. Avivamento é casamento transformado, vidas transformadas, obediência. Liberta, obediência. Não é esses movimentos que a gente vê hoje em dia, essas coisas de... Claro que tem que ter, ali é o revestimento. É a busca do revestimento, mas o verdadeiro avivamento ele é externo, ele é abrangente, ele vai reverberizar dentro da sociedade. Então, esse é o verdadeiro avivamento, que a igreja hoje em dia, infelizmente, já se perdeu nesse aspecto. Então, precisamos retornar
a mensagem do Evangelho, que não é... Porque a Bíblia é o único livro que mostra acertos de Abraão e mostra erros de Abraão. Ela não é maquiada. Infelizmente, hoje, a mensagem de hoje ela é maquiada, para simplesmente trazer para as pessoas ali aquela alegria na hora do culto, mas quando ela sai do culto, chega em casa, vê que a realidade dela é outra. Ou seja, não há avivamento dela, não há preparo para passar por circunstâncias desfavoráveis da vida. André, eu arriscaria dizer que o Brasil hoje tem um percentual relativamente alto de evangélicos, né, de cristãos reformados, de pentecostais, tradicionais, históricos, enfim, neopentecostais, uma quantidade muito grande também, mas que isso não é um avivamento, nem símbolo de um avivamento, porque não está refletindo na sociedade. Infelizmente, esse crescimento, esse inchaço da igreja cristã evangélica no Brasil não está refletindo no restante da sociedade. Se fosse um verdadeiro avivamento, alcançaria a sociedade. Nós teríamos menos violência, nós teríamos... Então, o que sai da igreja precisa, durante a semana, ser igreja, eu falo da pessoa, né? Ser igreja onde ela está. Eu não posso ser crente dentro da minha igreja, lá tem reteté, tem barulho, tem glória, tem olho fechado, tem choradeira, mas lá fora não tem. No meu trabalho eu não faço nenhuma diferença. O evangelho que eu vivo, né? Eu só vivo no domingo, no tempo que eu estou no templo, né? Será que eu, como templo do Espírito Santo, não me torno um agente transformador da sociedade onde eu estou envolvido? Então, isso é um avivamento. Quando eu saio de dentro do templo e eu continuo sendo templo. O Espírito Santo age na minha vida, a transformação em mim vai mudar pessoas ao meu redor, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, né? Quem está ao meu lado está recebendo aquela unção que o Senhor pôs sobre a minha vida. Então, eu acho que isso é refletir o avivamento fora do templo. Se a gente não está vendo isso, esse crescimento não é fruto... Na história dos avivamentos, tem um exemplo, se não me engano, foi na Escócia, em que as pessoas se apresentaram na delegacia porque elas queriam ser presas. E aí as autoridades diziam, mas você fez o quê? Eu dizia, eu não sei. Mas eu fiz algo, eu estou errado. Ou seja, era um peso espiritual tão grande que se evidenciou com aquele avivamento, que o Espírito Santo, de forma sobrenatural, começou a atuar e as pessoas se arrependiam. Eu poderia falar aí de Charles Finney, que entrou na fábrica, só ele entrar, o povo olhou para ele, já começou a chorar e já teve o culto. Poderia falar de John Wesley, que pregou numa cidade onde 7 anos não abriu a porta de boate, bar, 7 anos, tudo fechado. Então, quer dizer, é isso que é o problema. A pessoa, às vezes, vive nas manifestações, mas não entendeu ainda qual é a manifestação real. Porque as pessoas, às vezes, ficam muito voltadas apenas para isso, mas não vê também o lado da mudança. Então, a gente... O pessoal vai atrás do efeito colateral e não da razão. Porque é aquilo que está falando. Quando eu falei de avivamento, todos estão falando de mudança de vida. Ninguém deu foco na manifestação em si, né? O movimento. Na coletividade, do sentido de eu falava em língua, não falava, agora falo. Não, tudo bem, mas se isso não trazer depois, chegar em casa e mulher, continua errado, agressor. família, vamos cortar isso, esse dinheiro está errado, isso aqui, não sei o quê. E a gente parece que... E, claro, eu acho que também a manifestação do Espírito Santo, um reteté generalizado, vamos dizer assim, é um efeito colateral de uma mudança na coletividade, quando acontece, como a gente vê nos grandes avivamentos históricos, e citados aqui por grandes líderes, principalmente na Europa, que loucura, né? Grande Europa que hoje está complicado de igreja, os grandes avivamentos que construíram, talvez, a nossa fé cristã hoje, as bases, foram feitos por grandes líderes naqueles países. Mas a gente tem que entender que a gente busca um pouco o efeito colateral. Mudança de vida é o mais importante. A maior manifestação do Espírito Santo seria isso? Eu acho que sim, porque o fruto do Espírito está contrário às obras da carne. E quando eu nasço de novo e eu recebo, então, a adoção através da ação do Espírito Santo, me torno filho de Deus, eu preciso mostrar mudança na minha vida. Se não houve isso, eu continuo manifestando as obras da carne ao invés da manifestação dos gomos do fruto do Espírito. Então, tem de haver isso na vida de todo crente. Isso aí é discipulado, isso é crescimento, isso é desenvolvimento, isso é vida cristã. Então, se alguém não muda a sua trajetória de vida, ele não se converteu. A conversão é você estar indo numa direção e voltar na direção contrária. A conversão tem que se dar em todos os sentidos da vida da gente. Pastores, obrigado pela presença de vocês aqui no Antenados, na geral. Foi sensacional o programa. Eu aprendi, espero que você também tenha sido edificado. Muito obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Antenados. Tchau, tchau.